Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje eu venho falar para vocês sobre inteligência emocional. Primeiro de tudo eu quero perguntar para você, o que é inteligência emocional? Quando a gente pergunta para as pessoas o que é emoção, todo mundo responde, é aquilo que a gente sente. Mas a definição realmente de emoção, entender as emoções, ainda é uma grande incógnita por grande parte da população. Nessa aula eu venho mostrar para vocês como usar a emoção e o sentimento de uma forma inteligente, para que você se destaque no mercado competitivo e principalmente no seu desenvolvimento pessoal. Então eu quero começar explicando para vocês o que são as emoções. As emoções é como se fosse um programa computacional instalado no nosso cérebro. E esse programa computacional envolve todo o nosso corpo, causando reações, principalmente no nosso comportamento. As emoções são formas eficientes que a natureza encontrou para que o nosso cérebro tome decisões rápidas, eficientes e sem perder tempo. Na etimologia, a palavra emoção significa mover para fora ou afastar-se. É um significado de uma reação natural do nosso corpo. E você deve estar perguntando, como assim é uma reação automática e instantânea? Eu vou dar um exemplo para vocês, quando você submete alguém numa situação de medo. Uma pessoa está nadando e ela encontra um tubarão. A emoção é instantânea, ela é rápida, é a programação que o nosso cérebro condiciona para que a gente possa reagir. Então, automaticamente, quando a gente se depara com uma situação de medo, a sua pupila dilata, a sua boca seca, o seu corpo, por exemplo, automaticamente vai conduzir o fluxo de sangue para os músculos de grande porte. O seu corpo, por exemplo, vai coordenar o seu sangue para grandes músculos, como braço, costas, pernas. O seu corpo automaticamente começa a produzir cortisol, adrenalina, aumenta a sua frequência cardíaca. E sabe quanto tempo o nosso corpo leva para fazer tudo isso que eu falei para vocês? Menos de meio segundo. Então as emoções são essas programações automáticas, o corpo automaticamente vai fazer essas distribuições, essas reações automáticas que é para nossa própria sobrevivência. E quando a gente fala de inteligência emocional, não está se referindo a controlar as emoções. Como vocês aprenderam agora, as emoções não têm como ser controladas, as emoções são automáticas, as emoções são espontâneas. É uma programação da nossa mente onde o corpo está condicionado a fazer certos ajustes para que a gente consiga sobreviver, para que a gente consiga reagir, para que a gente consiga tomar decisões rápidas. Então não se controla as emoções. Então inteligência emocional é entender as suas emoções, como as suas emoções funcionam, entender as emoções do outro, saber administrar melhor essas emoções e não apenas controlar a emoção, porque emoção não se controla. Você deve estar se perguntando, então eu não consigo controlar minhas emoções? E a resposta é não diretamente. Eu vou dar um exemplo para você sobre a meditação. Se você controlar a sua respiração, indiretamente você consegue controlar as suas emoções. E existe muitas técnicas para que você consiga controlar o seu comportamento e através de controlar o seu comportamento, você consegue controlar as suas emoções. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como controlar as suas emoções através da inteligência emocional. Eu vou dar um exemplo. Se você é um chefe e você é uma pessoa muito estourada, você sabe que emocionalmente você é uma pessoa estourada por qualquer coisa e você é líder de uma reunião e você está com várias pessoas na sala de reunião e o assunto começa a esquentar e você começa a ficar irritado com aquilo, você começa a ficar nervoso e você sabe que daqui a pouco você vai explodir. Qual é uma forma inteligente de você lidar com as emoções? Entendendo as suas emoções, você vai perceber que você vai explodir daqui a pouco. Então o que você faz? Você pede um tempo, dá um tempo para tomar um cafezinho, você sai, você respira e logo em seguida você volta mais calmo, mais tranquilo. Então não se trata de você controlar as emoções, e sim você controlar o seu comportamento. Mas para você controlar o seu comportamento, você precisa entender, identificar essas emoções para que você possa usar a inteligência emocional a seu favor.
Então, o que é inteligência emocional? É você entender as suas emoções e também entender as emoções do outro. Mas como assim, professor? Eu tenho que entender a emoção do outro. Por exemplo, nós vivemos em ambientes coletivos no nosso trabalho. Então, vamos supor, se você é chefe, se você é líder de uma equipe, é muito importante você entender as pessoas que estão ali na sua equipe, entender como funciona o emocional dessas pessoas, entender o comportamento dessas pessoas. Numa equipe, as pessoas são mais extrovertidas, as pessoas que são mais introvertidas, as pessoas que são mais racionais, as pessoas que são mais emocionais. Então você tem que entender a emoção da outra pessoa para você poder trabalhar e melhorar, extrair a melhor performance da sua equipe. Por isso é muito importante você entender sobre as emoções também do outro. Outro aspecto importante é reconhecer o sentimento, entender aquele sentimento. Quando você se vê com raiva, você, caramba, estou com raiva. O porquê estou com raiva? O que está gerando essa raiva? O que eu posso fazer para controlar, né? Qual é o comportamento que eu posso fazer para controlar esta raiva? Então, você está utilizando a inteligência emocional nesse momento. É você desenvolver a habilidade de se colocar no lugar do outro. Com meus muitos anos de experiência trabalhando em multinacional, eu percebia que os chefes, os líderes de departamento, não compreendiam as emoções da sua equipe. Isso prejudicava demais a equipe, porque dentro de uma equipe nós temos pessoas diferentes, comportamentos diferentes, perfis emocionais totalmente diferentes. Entender e compreender essas emoções e usar esse entendimento para uma melhor performance do seu departamento, do seu negócio, da sua empresa, da sua equipe. Então, isso é inteligência emocional. Tanto que antigamente nas empresas, as pessoas para poderem trabalhar, algumas organizações pediam teste de QI, ou seja, eles queriam testar o nível de inteligência do funcionário, do colaborador. E isso, com o passar do tempo, foi mudando tanto que hoje um dos quesitos mais pedidos pelas empresas é a inteligência emocional. E o que eu tô falando para vocês aqui não é que não é importante você ter habilidades técnicas. Sim, é importante, mas também é importante o equilíbrio e você, além das qualidades técnicas, também ter a inteligência emocional. As pesquisas mostram que grandes cargos de chefia, de liderança, exigem inteligência emocional, porque trabalhar com pessoas é lidar com perfis diferentes, emoções diferentes, comportamentos diferentes. Então, a inteligência emocional cada vez mais vem sendo exigida no mercado de trabalho. Outra coisa importante que eu venho falar para vocês aqui é que a inteligência emocional é uma habilidade e ela pode ser desenvolvida. Então existem vários cursos, existem várias formas de você desenvolver a sua inteligência emocional. E aqui nesse curso eu vou mostrar algumas para vocês. Vocês estão vendo aí na tela um gráfico. Esse gráfico mostra as habilidades mais valorizadas no Brasil. Como vocês estão vendo aqui no gráfico, a inteligência emocional é uma das habilidades mais valorizadas pelos executivos no Brasil. Em segundo lugar, a gente tem o trabalho em equipe e em terceiro lugar, a comunicação assertiva. Eu falo sempre isso nos meus treinamentos, que as pessoas geralmente são contratadas pelas suas habilidades e demitidas pelo seu comportamento. Muitas vezes a pessoa tem maior habilidade, tem um currículo maravilhoso, estudou em universidades maravilhosas, fala vários idiomas, só que na hora de trabalhar em equipe ela não consegue. Ela não consegue trabalhar em equipe, ela não consegue desenvolver as pessoas, ela não consegue motivar, ela não tem uma comunicação assertiva, as pessoas não entendem o que ela fala, a equipe vive brigando, as equipes sem engajamento, sem entrega de resultado. Por quê? Porque o líder não conhece inteligência emocional. Então, como eu falei para vocês, não é que a habilidade técnica deve ser excluída. Sim, precisamos buscar a habilidade técnica e precisamos desenvolver também a habilidade emocional. Existe uma cultura que foi colocada, conforme o passar do tempo, que a razão ela é maior do que a emoção. Então, ou seja, é melhor você ser um ser racional do que você ser um ser emocional. Então, é importante você ser racional,
racional, tomar suas decisões baseadas na racionalidade, mas é importante você também ser sentimental, você basear suas decisões na sua intuição, que vem a partir do seu sentimento, que é a parte emocional. Então tem que ter um equilíbrio. Gente, o equilíbrio é bom em todas as coisas, então tem que ser eliminada essa cultura de quem é racional é superior às pessoas emocionais. Tá errado, não funciona, existe N pesquisas já que mostram isso. As pessoas que pensam dessa forma provavelmente vai ter muita dificuldade no trabalho, muita dificuldade nas suas relações interpessoais. Se você está trabalhando com um ser humano, então você tem que saber que existe esse equilíbrio do emocional ao racional. E todas essas habilidades devem ser desenvolvidas para que você possa ter a melhor performance na sua empresa ou no lugar que você trabalha. Então, a inteligência emocional é essa integração dos sentimentos com as emoções. E vocês vão entender agora a diferença do sentimento para as emoções. Muitas pessoas acreditam que emoções e sentimentos são a mesma coisa, mas eu vou mostrar para vocês aqui que não. Bom, vocês estão vendo aqui na tela a diferença das emoções para os sentimentos. Vamos lá, as emoções, como eu falei para vocês, elas são instantâneas, elas são imediatas, é uma reação do corpo. Já o sentimento, ele ativa o pensamento, ele é uma construção, então não é uma reação automática, ela é construída através do pensamento que gera o sentimento. A emoção, ela é rápida, automática, ela é curta. Já o sentimento, ele demora um pouco mais, ele é mais longo, ele intervém de processos reflexivos, você utiliza ali os pensamentos. O que é legal falar para vocês aqui é que existem vários estudos sobre as emoções e até hoje não se identificou a quantidade de emoções que existem dentro do cérebro humano. Existem estudos que falam 8, uns falam 12, outros falam 23, mas na verdade não existe uma quantidade exata de emoções encontradas no cérebro humano. As emoções, elas podem ser positivas ou também podem ser negativas, mas uma forma inteligente, porque nós estamos falando aqui de inteligência emocional, é você não julgar as suas emoções. Que eu vejo frequentemente um erro muito grande quando a gente fala de inteligência emocional é você separar as emoções negativas das emoções positivas. A primeira forma inteligente de você trabalhar com as emoções é não julgar as emoções. Eu gosto muito da frase que fala que tudo que você resiste, persiste. Então não adianta você falar, eu não quero ter medo, eu não quero ter raiva. Não tem como você não ter. Eu acabei de falar para vocês que as emoções não se controlam. Tudo que você acolhe, encolhe. Então esse processo de você entender as suas emoções, buscar o porquê que você está sentindo, entender, acolher, aceitar é o primeiro passo para que você consiga dar na sua inteligência emocional. Uma outra coisa importante para falar para vocês aqui, lembra que nós vimos uma aula que nós falamos de tudo é energia, que emoções geram energia, pensamentos geram energia, sentimentos geram energia, palavras geram energia? Então, eu tô falando para vocês que a energia psíquica da mente precisa ser controlada. A nossa mente tende a ser negativa, então nós precisamos controlar a nossa mente. Existem N técnicas hoje no mercado para controlar a mente, para você controlar o seu comportamento, para você controlar o seu sentimento. Eu falei, por exemplo, da meditação. Tem a técnicas de respiração, tem a técnica de mindfulness, que é uma técnica de atenção plena que eu gosto muito, onde você está atento a tudo ao seu redor, você consegue sentir. Então, gente, tem N técnicas hoje que dá para você controlar a questão do seu comportamento e automaticamente você vai controlar as emoções, automaticamente você vai controlar os seus sentimentos. Uma outra dica que eu dou para vocês para a questão da inteligência emocional: assim que você detectar uma emoção, você vai entender o porquê que você está sentindo aquilo. E a próxima dica que eu dou é que assim que você identificar essa emoção, o porquê você está sentindo essa emoção, é você buscar as crenças limitantes que estão enraizando esses pensamentos, isso que você está sentindo. Então você vai fazer um check-up ali. Nós tivemos uma aula só falando a questão de crença, como analisar essas crenças. Então é você fazer um check-up. Se existem crenças limitantes
limitantes que estão encauçando esses pensamentos, gerando esta emoção em você. E o terceiro passo é você fazer estratégias para que você consiga controlar o seu comportamento. Esse é o caminho da inteligência emocional. Já existe N pesquisas no mercado que já comprovaram que as pessoas que conseguem controlar a sua inteligência emocional, colocar consciência nas suas emoções, conseguem ter uma vida muito melhor, mais saudável e muito mais autoconsciente. Eu digo para você que é muito mais fácil você vencer o mundo do que vencer a si, do que vencer a si mesmo. Então, quando você consegue obter a inteligência emocional, a sua principalmente, depois começar a trabalhar a inteligência emocional, a identificar, a entender os processos dos outros, você vai ter um grande diferencial, tanto no mercado profissional, como também para a sua vida pessoal. É extremamente importante você entender que você tem que dominar a sua mente, você tem que dominar as suas emoções, você tem que dominar os seus pensamentos. Eu brinco, né, que a pessoa que não domina os seus pensamentos e os seus sentimentos vai dominar o quê? Então é muito importante a gente ter consciência, a gente aprender técnicas para que a gente possa utilizar e desenvolver a habilidade da inteligência emocional.